The Last of Us não é um jogo para amar. É um jogo para experienciar, para viver e para refletir depois. Até porque temos coisas suficientes para amar. Coisas que são descomplicadas na sua natureza e na alegria que trazem. Ele não está tentando nos deixar felizes, está contando uma história trágica. Está perguntando e fornecendo algumas conclusões sobre o que aconteceria se. E se um homem que perde uma filha de repente recebe a chave para salvar a sua espécie, mas deve sacrificá-la para isso? Qual é o sentido de continuar no que é obviamente uma batalha perdida? Você está realmente vivendo se seu único propósito é sobreviver? The Last of Us não apenas examina essa questão, mas nos oferece um protagonista que está possuído por essa necessidade. E isso tudo, meus amigos, está representado em uma única cena, que sintetiza todo o jogo. Olá, eu sou o Vitor Vaz e eu queria falar um pouquinho sobre os 30 segundos mais importantes de The Last of Us. Com o jogo tecendo uma história sobre a natureza humana e o que acontece quando vivemos num mundo sem regras e ordem, não é de se surpreender que The Last of Us seja uma experiência profundamente melancólica e fortemente temática. Na história, nós controlamos Joel, um homem encarregado de escoltar uma adolescente chamada Ellie através de um Estados Unidos pós-apocalíptico por conta de uma mutação de um fungo. Essa tristeza profunda está carregada quase que durante o jogo inteiro, salvo raras exceções. Essa sensação de incômodo e sofrimento que o jogo traz está perfeitamente encapsulada no final da história, especificamente nos últimos 30 segundos, nas últimas 3 linhas de diálogo, onde após a violência brutal de Joel no hospital para resgatar a Ellie, ela exige que ele prometa que tudo o que ele disse que aconteceu é verdade. Ele diz eu juro. Ela responde ok. Tela preta. Fim de jogo. Eu não exagero quando eu digo que esse talvez seja um dos finais mais emblemáticos da história dos games. A escrita aqui é perfeita. Cada pausa na fala está repleta de significado e tensão, transformando simples palavras numa complicada, vasta riqueza de razões pelas quais os personagens chegaram a esse ponto e cheio de coisas que desesperadamente querem dizer um ao outro, mas não podem. A ambiguidade dessa cena é assustadora. O quanto que Ellie sabia? O quanto que ela já suspeitava? Será que ela escolheria Joel ao invés da humanidade, do mesmo jeito que ele fez com ela? Para entender melhor como que essa cena define o jogo inteiro, a gente tem que dar um passo para trás. Swear to me. The Last of Us é um jogo convencional e um cenário de zumbis. Ele tem todos os clichês do seu gênero e segue uma estrutura que você espera em alguns momentos, tirando uma subversão ou outra. Mas o que realmente funciona aqui são os personagens e as dualidades presentes nele. Não que o jogo seja maniqueísta ou qualquer coisa assim, mas é justamente por apresentar duas visões opostas sobre uma certa situação, navegadas por pessoas profundamente cinzas. Em várias ocasiões temos momentos leves e bonitos, seguidos por encontros intensos e brutais. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Esse jogo não apenas permite você esfaquear, atirar, explodir e incendiar seus inimigos com ênfase nos detalhes, como também te proporciona ter um momento com a natureza. Momentos onde o jogo te permite apreciar o mundo que você aprendeu a detestar até então. Ellie, por exemplo, encontra até algumas girafas em certa cena do jogo. É simples. Você para e acaricia elas. Pronto. The Last of Us conta com um mundo onde a natureza tomou conta. Natureza em 2 sentidos. As dualidades que acabei de mencionar. A natureza humana, instintiva e violenta, contrastada com a natureza ambiental, simples e silenciosa. Não que um seja bom e o outro mal, até porque o vírus que criou esses zumbis foi baseado em um fungo real que infecta colônias de formigas, o que faz com que os infectados sejam do mundo natural tanto quanto as plantas que vão lentamente quebrando tijolos e concreto, representando a volta do seu domínio sobre os homens, tanto quanto essas girafas. E para Ellie, essas girafas contêm uma beleza fora da estética, representam momentos de paz, momentos que ela consegue sentir um pouco de alegria e vontade de viver no mundo que a castiga diariamente. E quando chegamos no final do jogo, aprendemos que para fazer a vacina, que irá curar esse fungo e salvar toda a humanidade, Ellie precisará ser morta. E Joel faz sua escolha. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. As dualidades, sempre elas. Eu queria que Ellie vivesse, mas eu não queria que Joel fizesse o que fez. Eu não queria a Ellie morta, mas eu não queria ter que matar um médico. Então, quando Joel decide literalmente matar um hospital cheio de vagalumes para tirá-la de lá, eu até que estava entendendo. Isso porque é praticamente impossível a gente se colocar no lugar dele nessa hora.
Pesar sobre a moralidade disso se torna uma das coisas mais interessantes nesse jogo, uma vez que entendemos não só o porquê de Joel fazer o que fez, não queria perder mais uma filha, mas também as ramificações dessa escolha. Joel não está apenas condenando a humanidade, o que tecnicamente implicaria dizer que ele é o responsável por todas as mortes no segundo jogo, mas privando a Ellie de dar a escolha a ela. Ele a leva enquanto ela ainda está inconsciente, mata o último homem capaz de criar uma vacina e renuncia ao seu livre-arbítrio de escolha no assunto. Aliás, ele não é o único a fazer isso. Todo mundo sabe o que é melhor para Ellie. Todo mundo acha que sabe o que ela quer. It ain't for you to decide. It's what she'd want. And you know it. Para Joel, para que salvar a espécie que matou a sua única filha? Por que desistir quando há uma chance de brincar de faz de conta com o substituto da pessoa que você perdeu? O mundo pode queimar, a espécie pode acabar, mas pelo menos agora você está redimido, mesmo que tenham condenado todo o resto da humanidade. Isso não torna Joel necessariamente no vilão da história, muito menos no herói, mas sim em alguém tremendamente complexo e fascinante de se acompanhar em toda essa jornada. Quando encontramos Joel no início do jogo, ele é um homem sem propósitos. Sua única filha está morta e ele passa o resto dos dias expressando sua dor nos outros. Então Joel conhece Ellie e no final da história reencontra esse propósito, reacende aquela chama, essa missão de vida, que se torna o tema de todo o jogo. I struggled for a long time with surviving. And no matter what, you keep finding something to fight for. Ellie se torna esse propósito para Joel, dando a ele algo para proteger e dedicar a sua vida. Mas, conforme descobrimos, essa necessidade de propósito acaba transformando Joel em um tipo diferente de monstro, o humano, mostrando que não são os zumbis que temos que temer mais que tudo, são as nossas paixões, convicções e medos. No final, é sua necessidade de um propósito que potencialmente condena o mundo e ameaça o relacionamento que ele já tinha com a Ellie. The Last of Us nunca tenta responder à impossível pergunta: você está realmente vivendo se seu único propósito é sobreviver? Em vez disso, destaca que o propósito é um poderoso motivador e não há nada, nem ninguém, mais perigoso do que uma pessoa com tudo a perder. Não entendam errado. O vínculo entre Joel e Ellie é forte, mas não é perfeito. É profundamente falho. Nasce de uma falta de suporte emocional. É o medo da perda que os une. Joel reprime sua tristeza e é dominado pela culpa do sobrevivente, enquanto Ellie tem pavor do abandono e teme ficar sozinha por causa da perda da mãe quando bem criança e da melhor amiga quando jovem. A necessidade de companheirismo é o que forma o vínculo, e o medo de perdê-lo novamente é o que faz com que Joel salve Ellie, mesmo que para isso mate outras pessoas, pessoas essas que também têm seus filhos e se importam com eles, gerando um incansável ciclo de violência. Em certo momento ela diz a ele para parar de projetar os seus problemas com a Sarah, sua filha, nela. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people too. You have no idea what loss is. Ellie tenta, múltiplas vezes, se conectar com Joel, inclusive falando de experiências próprias que poderiam muito bem precisar de um apoio de alguém adulto, alguém que assumisse a função paterna na relação, mas sempre é cortada pela sua invulnerabilidade. Things happen and we move on. It's just... That's enough. You're right. Então, com tudo isso dito, voltamos à cena inicial. Esses 30 segundos finais carregam todo esse significado, toda essa tensão. Ao invés de usar a exposição, técnica na qual o seu personagem fala exatamente o que está sentindo para não restar dúvida, essa cena aqui depende exclusivamente dos mínimos detalhes. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Não sabemos quanto tempo se passou desde que Ellie acordou no banco de trás do carro roubado depois da fuga do hospital, ou quanto tempo a suspeita em relação ao Joel está presente. Nada. A falta de palavras é destruidora, precisamente porque o jogo confia no jogador o suficiente para não subestimá-lo, para nos entregar camadas e mais camadas de significado durante dezenas de horas jogadas. Como eu expliquei antes, Ellie deixa de ser apenas uma missão para Joel. Ela se torna um vetor através do qual ele é forçado a confrontar e lamentar a perda de sua filha. Essa é de longe a conexão mais profunda e significativa que ele formou em 20 anos, onde cada migalha de felicidade foi drasticamente arrancada dele. E isso resultou em ações completamente desprezíveis de um homem muito, mas muito desesperado. Essas 3 últimas linhas de diálogo funcionam perfeitamente porque cada detalhe conta.
A expressão confusa nos olhos de Ellie quando acorda, por exemplo. Surpresa por tê-los aberto de novo. Não há palavras ditas aqui. E, de repente, todas essas camadas adicionalmente torturantes agora compõem uma reviravolta já surpreendente. Seu desânimo de acordar não é simplesmente uma tontura após anestesia ou qualquer coisa assim. Ela sabia. Ela sabia que estava sacrificando a sua vida pelo que enxergava como sendo o bem maior. Ellie estava pronta para ser a cura. Até porque ela passou o jogo inteiro dizendo: After all we've been through, everything that I've done, it can't be for nothing. Não apenas Joel tira o seu direito de escolha, mas teve a ousadia de mentir na cara dela. Com um olhar, além de todos os pensamentos que possamos ter sobre ele, tanto o jogador quanto Ellie precisam repensar toda a jornada com a única pessoa que ela podia confiar. Aquela com quem passamos mais de 15 horas de jogo construindo esse relacionamento. Essa é apenas uma de várias vezes, onde um único detalhe diz mais que qualquer palavra, e ajudam a contar uma história significativa. Você não precisa saber que Joel está pensando em Sarah ao discutir a necessidade de sobreviver durante essa mesma cena final. Basta ele apenas tocar no relógio que ela comprou para ele na mesma noite que foi morta por alguns poucos frames. Não há nenhum grande discurso onde ele revele a Ellie que finalmente está pronto para se abrir com ela depois de tanto tempo reprimindo a dor e o trauma de perder sua filha. Tudo o que ele precisa fazer é chamá-la de Baby Girl e você descobrirá o resto. It's me. Oh, baby girl. It's okay. It's okay. O grande segredo de The Last of Us está no título. A humanidade está condenada devido à incapacidade de um homem de olhar além de uma tragédia que não pôde evitar. Essa é a natureza dela. Não importa o que você poderia ter feito, não importa o que você tentou evitar, a tragédia acontece. E, claro, gera seus próprios frutos. Nesse caso, deu à luz ao inevitável fim da humanidade porque um dos seus não conseguiu superar sua culpa equivocada. O que é o pai sem uma filha? Alguém em quem não podemos confiar para se importar genuinamente com aqueles de nós que restam. E é essa cena que torna esse jogo uma obra-prima. Um detalhe, 3 linhas de diálogo e 30 segundos. É tudo isso que o jogo precisa para ficar na sua memória como sendo uma das experiências mais profundas e significativas que você vai ter jogando.